África, uau! Minha primeira visita ao continente africano me traz a Moçambique. Dois motivos principais me levam a esse lindo país, ex-colônia portuguesa e cheio de contrastes. Um deles foi o convite para um show de lançamento do meu disco The Enjoyner, junto com o ator e produtor cultural Expedito Araújo, e que vocês poderão ver em um próximo episódio. E quando mais no alto, ainda voando, acordo do meu sonho e não sou nada. O outro, também muito especial, foi para me encontrar com o músico mais antigo de Moçambique, Moisés Ribeiro da Conceição. São 100 anos cheios de música e histórias. Moisés é avô do baterista Deodato Siquir, músico reconhecido internacionalmente e que também faz parte do Freedom Thrill, que tive o prazer de conhecer na minha viagem à Suécia. Eu visitei o Sr. Moisés em sua casa em Maputo e pude me deliciar escutando suas lembranças de vida. Que jovialidade e que história! Viva! Como é grande o meu amor por você. Music é um voyage. Senhor Moisés, um grande prazer te conhecer. Obrigado. Desde que o Deodato falou do senhor, tenho muita vontade de vir aqui conhecê-lo. Então temos 100 anos de história aqui em Moçambique e o senhor trabalha com música desde quantos anos? E na altura eu tinha 19, 20 anos, porque eu, antes de fazer exame de quarta classe, acabar a escola, não é? Em 1935 fiz a minha quarta classe. Daí, já agora, procurei arranjar divertimento. Pronto, comecei a praticar, tocar viola, aprender bandolim, aprender violino, aprender harpa, essas coisas todas. É nessa altura que eu, em 1937, 38. E qual a orquestra Djambo, que o senhor criou também? A orquestra Djambo foi em 1953, quando fundou a orquestra Djambo, 1953. Daí, comecei a tocar com eles, que eu estava a viver aqui mesmo. Vamos lá fundar orquestra, assim, tal, essas coisas. Então, começamos a ensaiar e fomos lá no centro, a nossa associação lá, começamos a ensaiar, um pianista, 2 trompetes, 2 saxofones, uma viola, éramos 7 pessoas, começamos a trabalhar, então aí não tínhamos nome, depois mais tarde aparece um brasileiro, tinha uma música, nós estávamos a ensaiar, chamado Djambo. Então essa música é música brasileira. Então perguntamos, queremos saber o que quer dizer Djambo. Mambo é o nome da música, Djambo é ritmo. Como tinha uma outra orquestra chamada Orquestra Ritmo, já não podíamos nós também sermos Orquestra Ritmo. Então levamos aquele nome de Djambo. Então, esse é o Djambo. Uma coisa importante que com essa orquestra, e o senhor sempre tocou música tradicional de Moçambique. Música tradicional, tínhamos uma pessoa que nós nomeamos como nosso dirigente. Quando nós fundamos o Djambo, ele trabalhava na Rádio Clube há muito tempo, não é? Então, fizeram um programa. Esse programa chamava-se África à Noite. Convidaram todos os conjuntos, quando nós começamos a tocar, depois ele disse que não, nós não vamos tocar música de dança, tem que tocar música nossa aqui. Na semana seguinte já fomos lá preparados para tocar música nossa. Esse senhor chamado Dabula tinha umas músicas, essa toda, um bocadinho de música, ensinou-nos, não sei se dançar, não sei o que, essa coisa toda. Então, nós começamos aí. Agora, ele deixou-nos, agora vocês preparam, agora nós arranjamos as nossas músicas, já preparamos outras músicas de outras pessoas, então, essa coisa toda. Começamos aí a praticar. Já, essas músicas não ficou
só para programa África Noite. Tocávamos nos bailes, para as pessoas saberem a nossa música, conhecer, mas outras pessoas não gostavam. Outras pessoas gostavam, outros não gostavam. Quando a gente começava a tocar, eles deixavam de dançar, iam sentar. Mas a gente não deixava de tocar. Agora, há outras pessoas que nos convidavam. Nós queremos vocês virem tocar a Marrabenta, não sei o quê, para a gente aprender. Até outros são portugueses, outros são mistos, outros são brancos, não sei o que. Agora, hoje em dia, agora a Marrabenta está em primeiro lugar. Nós gravamos um disco com 4 músicas, mas todos esses 4 músicas, só saiu uma música, que é Elisa Gomaraça. Falhou todo mundo querem gravar Elisa Gomaraça. Até quando as pessoas convidaram para ir tocar, vocês sabem tocar Marrabenta? Ah, sim. Quando toca outra música, embora que seja Marrabenta, mas se não é Elisa Gomaraça, disse que não, você não sabe tocar. Querem tocar Elisa Gomaraça, conhece Elisa Gomaraça, que é Marrabenta. Só do Rovuma Maputo até no estrangeiro, só conhece Elisa Gomaraça, que é Marrabenta. Nada, mais nada. O senhor pode cantar um pedacinho da Elisa Gomaraça para mim? Tocar um bocadinho? Sim. Elisa Gomaraça, Elisa Gomaraça. Ava rapaz, ni mapopa, ava menina, ni marabenta. É só isso. Ah, que lindo, que lindo. Sim, e eu gostaria de falar da sua família. Você tem alguns músicos na sua família, como o Deodato, que é um grande baterista que eu tive o prazer de conhecer. E tem muito músico na sua família? A minha família, toda a minha família, netos, filhos, não sei quantos, são músicos, como por exemplo Deodato. Bebeu a mim, bebeu a música a mim, quando ele veio me tocar, não sei o que, essa coisa toda. Quer dizer que a pessoa, não é? Pensa primeiro, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como é? É para ter cabeça para fazer música. Faz. Embora que seja velho ou que a música não tem idade. Há outras pessoas, quando eu comecei a tocar violas, você não pode namorar com esse, porque esse é bandido. Anda a tocar aí, esse bandido. Mas bandido não é música, não é ser músico. Eles tocam música para satisfazer o seu coração. O que eu posso dizer? É uma profissão. Monte. Posso falar de Roberto Carlos. Roberto Carlos já tem idade para deixar, mas não pode deixar. Ele tem idade para dizer, já estou cansado, vou deixar, mas não deixa. Sempre tem que fazer música, sempre, até morrer vai fazer música. Como eu também sou a mesma coisa. Roberto Carlos só tem um disco, quando ele fez 70 anos, muito bom. Eu sou fã de Roberto Carlos. Ele veio uma vez aqui no Moçambique, fui assistir, não sei quantos, até quando Ângela Maria veio para cá, eu perguntei, minha senhora, como está lá o Roberto? Roberto está bom, está bom. O senhor sabe cantar uma música do Roberto Carlos, então, pra gente? O meu amor, um pedacinho. Por você, nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Lindo! Pra gente encerrar, qual que é a importância da música na sua vida? Qual foi a importância? Sim.
Nesse sentido, eu quando estou sozinho, com a minha família, a música solar, se dá, precisa um acompanhamento de outras músicas, mas quando não tenho acompanhamento, eu canto e eu acompanho por mim mesmo, e eu fico muito satisfeito. E qual foi o momento mais marcante da sua vida musical? O momento mais importante é agora. Agora porque desde há muito tempo, não é? Eu fazia, quando chegava ao meu dia de aniversário, eu juntava algum dinheirinho, convidava amigos, ia tocar, ia dançar, não sei o que, essa coisa toda. Agora, esse ano, eu posso dizer que é o ano que eu estou mais feliz mesmo. Posso dizer assim, todo mundo só fala do Moisés, fala do aniversário do Moisés. Ali, o convite, Moisés, vem cá, quero fazer homenagem. Eu estou muito satisfeito esse ano. 2020 é o meu ano mesmo de vida, cheio de vida mesmo. Parece que vou correr para chegar lá, na televisão, em todas as partes. Agora já tem um convite, vou para Lisboa. O presidente Marcelo Souza convidou-me para ir para lá, por causa do meu aniversário. Então eu posso dizer que eu também estou muito feliz agora por conhecer o senhor. Meus parabéns pelos 100 anos de vida e foi um grande prazer. Muito obrigado. Também o prazer é seu, meu. Eu sempre gostei de ter essas pessoas vindo visitar. Sempre tenho aquela sensação de que Moisés faz 100 anos, mas eu digo, faz 100 anos, então não tenho ano. 100 anos, 100 anos, não tem ano. Digo o seguinte, olha, só vou fazer um ano no dia 4 de fevereiro de 2021. Vou ter um ano. Agora, neste momento, não tenho ano. 100 anos. É uma história, assim, entendeu? Uma história. Viva a vida, viva o Senhor e vamos em busca desse seu primeiro ano, do seu segundo ano e terceiro ano. Obrigado, muito obrigado.